A chegada da Páscoa é uma tentação, traz consigo as amêndoas, os folares e os ovos de chocolate. Com tantos doces irresistíveis, a alimentação acaba por ficar comprometida. Importa por isso percebermos, depois de um fim de semana marcado por excessos, em que as amêndoas, o pão de ló e os ovos de chocolate são reis na mesa dos portugueses, é importante percebermos como devemos manter o equilíbrio na alimentação durante a Páscoa e como deve ser o regresso a uma alimentação cuidada. Para isso, temos na nossa companhia a doutora Catarina Cepeda, nutricionista, que nos deixará as suas indicações para minimizarmos os erros do ponto de vista nutricional que se cometem nesta festividade. Doutora, muito boa tarde. Numa altura destas épocas festivas em que os excessos acabam por ser muitos do ponto de vista nutricional, como é que cada um de nós se deve preparar? Ora, olá a todos. Antes de mais, ao longo do ano temos várias festividades e devemos manter sempre o equilíbrio, ou seja, nem sempre exagerar, nem sempre o rigor de permanecermos na dieta. Portanto, é o que eu costumo dizer em consulta. Se nos apetece, devemos até optar por comer o nosso pão de ló, beber o vinho à refeição, a acompanhar, porque sem dúvida que o convívio em família também é fundamental e é isso que também celebramos nesta data festiva. Importa então talvez ter atenção às quantidades consumíveis. Sem dúvida, não só nos dias de festividade, mas também no nosso dia-a-dia. Mas claro, as quantidades é tudo, digamos assim. Falando agora um pouco acerca do chocolate, porque é isso que invade sobretudo as nossas mesas. Há alguma quantidade limite que tanto homens como mulheres devem consumir? É assim, em termos de chocolate em si, não existe um limite, mas em termos de quantidade de açúcar, portanto o nutriente, sim. Não devemos exceder as 25 gramas de açúcar. Portanto, e às vezes basta um refrigerante sem ser zero para conseguirmos atingir esse limite. Era essa mesmo a minha questão. A todas as opções light, 0% de açúcar, podem ser consumíveis em maior quantidade? Ou isso é um mito? Sim, não deverá ser, só por ser zero ou light, ou com menos teor de gordura ou menos teor de açúcar, deve ser consumido em maior quantidade. Ou seja, como é óbvio, dá-nos uma margem um bocadinho maior, mas nunca devemos exceder muito mais aquele limite que nos é aconselhável, digamos assim. Por exemplo, dentro das opções de chocolate que nos estão disponíveis para compra, temos o chocolate de leite, o chocolate negro, o chocolate branco. Há algum que possa ser também consumido em maior quantidade? O ideal será o chocolate negro, com uma percentagem de cacau superior. Não é por isso que a quantidade de gordura entre eles difere assim tanto. Portanto, é a percentagem de açúcar, mas a de gordura, por norma, não é assim tão diferente. Dos três, o pior, se assim posso chamar, é o chocolate branco. O branco, sem dúvida. Por que razão? Ora, muito mais processado, adição de açúcar mais elevada e gorduras também mais, digamos assim, numa quantidade mais saturada. De forma a mantermos os sabores, a tradição, nesta época festiva, a doutora é conhecedora de algum produto, algum alimento que substitua de forma e do ponto de vista nutricional todos estes alimentos que são, de certa forma, um pecado para todos nós e para a nossa saúde? Eu penso sempre que às vezes não é fazermos o pão de ló light ou folar a XPTO, não é? Ou reduzirmos a quantidade de açúcar que nos vai saciar, porque depois vamos ficar a pensar, não fiquei consolado, vamos fazer depois pior. É preferível controlar aquela ingestão que vamos fazer daquele produto real, não é? Portanto, aquele verdadeiro pão de ló que nos sabe bem com o queijo da serra, por exemplo, e comer aquela nossa porção, do que andarmos a reduzir o açúcar, a misturar outro tipo de farinha, não nos vai saber aquele paladar que nós estamos tão habituados.
Disse agora uma palavrinha que eu acho que foi bastante importante: controlar. Como é que se consegue controlar e fazer o controle de nós mesmos quando deparamos com uma mesa recheada dos tais pecados? Sem dúvida que é um autocontrole muito grande. Devemos ser sempre bastante regrados, e daí a atividade física depois também se juntar aos nossos hábitos do dia a dia. Mas sim, a força interior normalmente é difícil, mas temos mesmo que tentar fazer esse esforço porque é a nossa saúde que estamos a lidar. Se não conseguirmos então controlar-nos e se abusarmos realmente muito, o que é que poderemos fazer do ponto de vista nutricional na semana seguinte para não termos aquele sentimento Claro. de culpa? Há algum conselho, alguma dica? Claro que sim. Retomar automaticamente o dia-a-dia, as rotinas, aquilo que estamos acostumados a fazer, preparar as nossas refeições ao longo da semana para não ficarmos, o que é que vamos fazer hoje e automaticamente voltarmos à refeição rápida. Hidratação fundamental, porque também bebemos um bocadinho mais de álcool que o suposto no domingo de Páscoa, então convém a hidratação voltar ao normal. A atividade física, portanto, haver um gasto calórico um bocadinho superior, uma vez que ingerimos mais calorias, e o bom descanso, para controlarmos também aqui as hormonas da saciedade e do apetite. Sobretudo, e resumindo, não é pelos excessos destas épocas festivas que devemos então ter aquele sentimento de culpa se fizermos durante o ano tudo em equilíbrio. É assim. Exatamente. Vai haver sempre, ou surgir aquele sentimento de culpa, mas há sempre outras formas de contornar e compensar de certa forma esse excessozinho que fizemos naquela data, por exemplo. Doutora Catarina, muito obrigada pela presença, obrigada por nos esclarecer acerca destes excessos e destes pecados inerentes a estas épocas festivas. Obrigada e uma Páscoa feliz. Os excessos alimentares na Páscoa são então comuns devido à variedade de comidas e doces típicas desta época. Depois desta conversa, percebemos que o importante é mesmo manter um equilíbrio e moderação na alimentação para não exagerar nos doces e nos pratos mais calóricos.